Como conversar com alguém que você tem certeza, você tem convicção que não vai com a sua cara? Essa é uma pergunta que foi feita aqui em um dos vídeos que eu fiz e eu achei interessante trazer esse tema, conversar com você sobre isso, porque muitas pessoas trazem isso consigo. Às vezes acha que o outro não vai com a sua cara. Às vezes, de fato, o outro não vai com a sua cara. E esse desconforto é ruim de ser vivido. Só que eu vou dizer para você que tem coisas que não irão acontecer da forma como nós pensamos e tá tudo bem. Tudo isso entra um processo, alguma das coisas eu vou dizer aqui para você, o processo de maturidade. É quando você amadurece, você aprende a lidar com essas coisas. Quando você amadurece, você aprende que nem tudo vai acontecer do jeito que você quer e nem do jeito que você pensa. E às vezes tem coisas que não tem que acontecer assim mesmo. É somente a sua maneira de pensar e não a maneira do outro. Mas como lidar com isso? Em 2013, 2006 foi 2013, 2014, aproximadamente dentro desses anos aí. Eu estava dentro de um grupo de pessoas, e eu namorava uma menina nesse tempo. Nós chegamos a namorar um bom tempo, aí de 2 anos e 6 meses. Então, ao namorar com essa menina durante 2 anos e 6 meses, nós criamos vínculos com outras pessoas. Outras pessoas entraram na nossa vida, nós entramos na vida de outras pessoas. Ou seja, esse criar vínculo e entrar na vida de outras pessoas e perceber também que nós demos abertura para outras pessoas entrarem na nossa vida, fez com que nós criássemos laços com outras pessoas. E pessoas foram sentindo a nossa vida, nós fomos sentindo a vida das pessoas. E isso acontece dentro de um processo de relacionamento. Não só meu para com ela, dela para comigo de namoro, mas as pessoas que nos circundam. E dentro desse fato, nesse período, o nosso namoro foi tendo algumas turbulências. E dentro dessas turbulências, nós fomos caminhando para um processo de término de namoro. Uma pessoa que era amiga, se tornou amiga dessa minha ex-namorada, ela também era muito próxima a mim. Então a gente brincava, a gente conversava. Quando nós fomos caminhando para o processo de término e eu fui fazendo outras escolhas, essa pessoa ficou extremamente magoada comigo. E aí culminou de eu terminar com essa menina. E antes de nós terminarmos, eu já tinha passado por algumas coisas dentro do processo de namoro que essa pessoa amiga não sabia. Mas quando você está perto de uma situação e você passa um tempo dentro daquela situação, é aquilo que você tem como parâmetro para avaliar aquela circunstância. E essa amiga teve esse parâmetro para avaliar a circunstância. Um belo dia ela chegou, eu a cumprimentei, e ela não falou comigo. Aí eu fiquei naquela inquietação, né? Eu falei assim, caramba, por que ela não quer falar comigo? É porque eu e a minha ex-namorada nós desmanchamos? Será que é porque, como foi o desmanche, porque foi um pouco turbulento? Será o que é? Será que ela está tomando as dores dela? Será que ela deve ter vivido alguma coisa semelhante? E quando ela percebeu que estava acontecendo algo semelhante ao que ela já viveu, ela tomou aquelas dores e sentiu e atualizou uma dor que ela já havia sentido, porque às vezes isso pode acontecer. Às vezes a pessoa está diante de uma situação que não é a vida dela, mas ela já vivenciou algo desse tipo. Quando ela vê essa situação, ela acaba sentindo de novo aquilo que ela viveu. E ela tem reações, e está tudo bem. Só que eu comecei a perceber que ao falar a segunda vez, ao falar a terceira vez, a pessoa não respondia. Eu comecei a pensar, olha, é preciso eu me avaliar e perceber o que eu vou fazer. Avaliei, pensei, conversei com outras pessoas e decidi chegar para essa pessoa e perguntar a ela o que estava acontecendo. Para minha surpresa, eu cheguei para ela e falei assim, olha só, eu estou notando que você não está falando direito comigo.
Tá acontecendo alguma coisa? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Ou será que eu fiz alguma coisa que você não gostou? Ela falou assim pra mim, não fez nada não. Eu só não quero falar com você. Aí eu voltei e falei assim, você tem certeza que você não quer falar comigo? Então tá bom, eu vou te respeitar. Vou te respeitar. Na minha opinião, nós deveríamos, como pessoas adultas, conversarmos aqui para podermos entender. E até eu entender o que está acontecendo. Mas você não quer falar, então vou respeitar o seu processo. Me afastei e fui viver a minha vida. Mas como que eu fui viver a minha vida? Eu fui viver a minha vida certo de que eu tinha dado passos para entender o porquê o processo daquela pessoa não está falando comigo. Por que eu trago essa situação? Eu não vou nem dizer para você o desenrolar, né? Porque depois de um tempo nós até voltamos a nos falar, tal, mas eu fui entendendo que realmente era aquilo, ela tinha passado por um problema e ela sentiu a dor daquela minha ex-namorada e tá tudo bem quanto a isso. Só que o X da questão é você perceber que o outro não quer falar com você, você perceber que o outro não vai com a sua cara. Se uma pessoa não vai com a sua cara e isso está nítido, o problema é de quem? Olha só, presta atenção. A pessoa não vai com a sua cara. Não é você que não vai com a cara da pessoa. Se você percebe que a pessoa não vai com a sua cara e a pessoa não faz questão de falar com você, você precisa ficar em paz. Porque isso, quando você recebe um posicionamento contrário de alguém, que aquilo te incomoda, você tem alguns traços aí que estão sendo expressados no seu comportamento. O primeiro deles é a necessidade de aceitação. Eu tenho que ser aceito. A pessoa tem que falar comigo. A pessoa não pode ficar sem ir com a minha cara. Nem todo mundo vai com a sua cara. Eu tenho certeza que tem pessoas que até ao me acompanharem aqui, ao verem a minha fisionomia, o meu jeito de falar, tem pessoas que não vão com a minha cara. Assim como tem pessoas que não vão com a sua cara. Se a pessoa olha para você, tem o primeiro contato, ou a pessoa convive com você e começa a dizer assim, eu não vou com a sua cara, não tem problema. Isso não é culpa sua. A pessoa pode estar passando por processos que você não entende. A pessoa pode estar vendo em você, você pode estar representando para ela algo que ela viveu. E não é que ela não vá com a sua cara, mas ela não sabe administrar interiormente aquilo que ela está sentindo. E ela transfere isso para você. Se ela está transferindo para você, não tem a ver com você. Não é um problema seu. Eu virei essa chave. Ao virar essa chave, eu pensei assim, eu vou continuar vivendo a minha vida e a hora que essa pessoa quiser, ela volta a falar comigo. Eu não vou ficar correndo atrás. Eu não vou ficar me humilhando. Eu não vou ficar achando que eu sou a pessoa errada porque ela decidiu não ir com a minha cara. Ou porque ela não resolveu os processos dentro dela. Se a pessoa não resolveu os processos dentro dela, não é culpa minha. E aí você começa a viver em paz. Quando essa pessoa que está escrita aqui no canal trouxe essa realidade, eu pensei assim, caramba, eu vivi isso. Eu sei como falar sobre isso. Eu posso ajudar essa pessoa com isso. Porque à medida em que você for amadurecendo, quando você vai amadurecendo, você vai percebendo assim, tem coisas que eu não preciso me importar mais. Tem coisas que eu não preciso adicionar à minha vida porque não pertence a mim. Tem coisa que é do outro. O outro está em conflito, o outro está em processo de crescimento, o outro está em processo de se entender. Se é do outro, não é meu. E definir isso de uma vez por todas vai fazer você ter a liberdade de entender quando uma pessoa não vai com a sua cara, quando uma pessoa não quer falar com você, quando uma pessoa não está nem aí para você. Na minha opinião, quem está perdendo é a pessoa, porque a pessoa não se aproxima para resolver, não se aproxima para conversar. Ainda tem outros casos, tem casos que a pessoa não te conhece. Aí vai, olha para você e fala, não vou com a sua cara. Tem gente que fala assim, né? Meu santo não bateu com o seu, tá? Não vai com a minha cara. O santo não bateu com o meu. Só que a pessoa não se dá a oportunidade de me conhecer. Ou a pessoa não se dá a oportunidade de resolver aquela situação.
Passa um tempo, passa um ano, passa dois, ou passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem a chance de uma retomada. Principalmente se essa pessoa ela está no seu ciclo de convivência. No trabalho, às vezes na família. Você tem uma chance de conviver com aquela pessoa. E daqui a pouco, aquela pessoa, ao conversar com você, ela começa a perceber que você não é aquilo que ela desenhou na cabeça dela. Isso pode acontecer, tá? Aquilo que a pessoa desenhou na cabeça dela, a fantasia que ela desenhou sobre você, ela não se permitiu vivenciar, chegar perto para poder conviver. Se ela não se permitiu, é o desenho na cabeça dela. Não se culpe por causa disso. A não ser que você tenha feito alguma coisa e essa pessoa começou a criar uma repulsa contra você. Aí já é um outro tema de coisas que precisam ser resolvidas, de coisas que precisam ser encaradas, de coisas que precisam ser enfrentadas. Mas se não é esse caso, você precisa ter o seu coração em paz. Porque à medida em que você se coloca na condição e no entendimento de que não tenha feito nada, cara, tu vai olhar pra tua vida e vai falar assim, ó, quer saber? O problema não é meu. Eu vou tocar a vida, e você vai tocando a vida, e você vai se libertando disso e vivenciando as suas experiências. Quantas pessoas às vezes ficam paralisadas por conta da opinião do outro. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém tem a capacidade de descobrir quem você é ou o que está dentro de você sem você falar. As pessoas julgam, as pessoas pensam, as pessoas tiram conclusões, e às vezes conclusões muito erradas sobre nós. E tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque a experiência do outro, a vivência do outro, faz o outro ter uma visão de vida. Tem pessoas que têm inúmeras feridas na sua vida por conta de relacionamentos conturbados, que ela só sabe enxergar a vida a partir desses relacionamentos conturbados. A pessoa fica retraída, a pessoa fica desconfiada, a pessoa fica, em muitos momentos, fica mentirosa, fica fingida, porque ela viveu num ambiente assim. E aí o que ela faz? Ela reproduz isso através de comportamentos com pessoas. Tem pessoas que são manipuladoras, tem pessoas que adoram manipular, chegam de mansinho, mas vão manipulando ao ponto de conseguirem aquilo que elas querem. Então, isso é uma forma de você também avaliar se vale a pena você lutar por estar com aquela pessoa, porque tem gente, sinceramente, que não vale a pena você lutar para estar junto. Tem gente que não vale a pena, tem gente, e eu digo isso aqui por quê? Porque tem gente que precisa estar longe de você, né? A não ser aquilo que eu acredito, né? O casamento, por exemplo. Não no casamento, o casamento é uma coisa que você, depois que você se casa, você deve sim lutar para estar junto com aquele homem ou com aquela mulher, se ajustarem, se alinharem, crescerem juntos, manterem aquilo que vocês prometeram no altar. Mas sempre vai dar certo? Sempre vai ser alinhado? Não sei, cara. Não sei. Mas quando se trata de alguém, por exemplo, do ambiente do trabalho, se trata de alguém de uma faculdade que você faz, às vezes aquela pessoa era muito seu amigo, muito seu amigo, muito seu amigo, mas decidiu virar a cara para você. Ah, você queria resgatar? Queria. Mas a pessoa não quer. Isso também entra o respeitar o outro. Respeitar a pessoa e falar assim, poxa, a pessoa tem o direito de não querer. A pessoa tem o direito de não querer estar perto de mim. A pessoa tem o direito até de não querer ir com a minha cara. A pessoa tem o direito. Para de ficar achando que todo mundo tem que te amar. Para de ficar achando que todo mundo tem que te aceitar. Para de ficar achando que todo mundo vai olhar para você e pensar assim, o seu jeito de viver, o seu jeito de ser é maravilhoso. Muito pelo contrário. Se você ainda estiver prosperando, se você ainda estiver avançando na vida, que na minha opinião, a melhor resposta é o resultado que você vai dar. Você vai avançando na vida, se você vai crescendo, se você vai prosperando, vai pensando outras coisas, vai crescendo, a pessoa vai falar assim, caraca, sou eu que estou perdendo. Pode ser que a pessoa crie até mais raiva de você, mas não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Se não foi você que criou isso, esquece.
Esquece, realmente você precisa esquecer. E esquecer aqui não significa que você vai se fechar, se amargurar, não perdoar a pessoa, porque quando você tem esse tipo de comportamento, você, ao invés de ter um comportamento libertador, você se aprisiona naquele sentimento que a pessoa tem por você. E ao invés de você tocar a sua vida com liberdade, você quer retribuir. Às vezes você não precisa nem retribuir com atos relacionados àquela pessoa, ou seja, estar perto daquela pessoa para ter atos ruins contra ela. Mas você pode ter atos no seu interior. E isso é tão ruim porque você amarra a pessoa dentro de você. E o fato de você amarrar a pessoa dentro de você, você vai embolando a sua vida, se amargurando, você vai criando de fato um azedume na tua vida, porque você não solta aquele sentimento. Consequentemente, se você não solta aquele sentimento, você não solta a pessoa de dentro de você. Aí você acaba pegando a moeda e devolvendo da mesma maneira, mesmo que distante daquela pessoa. Ai, aquela pessoa me fez tanto mal, eu vou fazer o mal também. Ai, aquela pessoa foi tão ruim, eu vou fazer. Não faça isso, porque você vai estar devolvendo da mesma maneira. Eu não estou dizendo para você ser bonzinho, não, porque não dá para ser bonzinho, ai, ser generoso, ai, não. É você entender que e isso precisa estar muito bem formulado dentro de você. Você não vai conviver mais com a pessoa. Você vai deixar a pessoa viver a vida dela do jeito que ela quer, fazer as escolhas dela. Mas você também não pode ficar assim, ai, eu vou ficar prendendo esse sentimento aqui, não. Não. Porque isso vai fazer mal a você. E onde que isso implica? Isso vai implicando em outros relacionamentos. Vai implicando em outras áreas da sua vida. Você vai se amargurando por um sentimento assim. Daqui a pouco você vai ver se dá cabisbaixo. Daqui a pouco você vai ver que está tratando outra pessoa com ignorância. Daqui a pouco aquele sentimento que você está carregando daquela pessoa você transfere para outra. E você vai embolando a vida. Tudo isso são fatores emocionais. São fatores emocionais. Esses fatores emocionais, eles travam muitas pessoas. E talvez, se você está percebendo que a pessoa não vai com a sua cara, e como que você vai conversar com esse tipo de pessoa, talvez não vai ter conversa. Talvez não vai ter diálogo, talvez não vai ter aproximação. Mas uma coisa eu digo para você que é preciso ter respeito. Respeita o espaço do outro. Respeita o tempo do outro. Respeita as escolhas do outro e faça as suas. Você é individual, eu sou individual. A pessoa que não vai com a sua cara, ela é individual. Sendo individual, vai fazer escolhas diferentes da sua. Sendo individual, vai ser diferente de você. E você vai precisar lidar com essa dificuldade, enfrentar isso, enfrentar essa realidade. E, sabe, o tempo, à medida que você vai enfrentando essas realidades e vai vencendo, e vai buscando estratégias, porque se você começar a se perguntar assim, o que eu posso fazer com isso? Como que isso me traz melhora na vida? Você não vai ficar fixado naquele ponto de dor, naquele ponto difícil, naquele ponto angustiante. Você não vai ficar. Você vai procurar meios, vai procurar estratégias para que você dê uma guinada na sua vida. Porque senão você vai ficar assim, ai, até quando? Ai, a pessoa não vai com a minha cara. Por quê? Será que você é tão bonzinho assim? Será que você é tão boazinha assim? Será que você é tão perfeito assim, tão perfeita? Por que também você não se pergunta, como que eu estou sendo como pessoa? Como eu estou sendo como amigo? Será que sou eu? E da mesma maneira que eu digo para você, deixar a pessoa para fazer as escolhas dela, você também pode fazer as suas escolhas. Só que você está vendo esse vídeo e eu estou te dando aqui mecanismos de pensamento para você encontrar um caminho para vivenciar essa realidade. Isso é ferramenta. Isso são estratégias que você vai pensar assim, o que eu posso fazer? Como eu estou? Como eu vou me avaliar? Como eu posso melhorar a partir disso? O que eu estou sentindo a partir disso?
Dê nomes àquilo que você está sentindo sobre isso. Ah, a pessoa não vai com a minha cara, tá? O que eu sinto? A pessoa não vai com a minha cara, eu sinto o quê? Senti. Agora, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso melhorar na minha vida com isso que eu estou sentindo, que percebo de uma pessoa para comigo? Ao invés de você ficar, ai, a pessoa não vai com a minha cara, ai, vai pensar sobre você, vai pensar no que você precisa melhorar, vai pensar no que você precisa crescer. Eu tenho certeza, né, tenho certeza absoluta que o que eu estou te falando aqui vai te dar a possibilidade de enfrentar essa realidade com maturidade ou amadurecer no caminho e não ficar tão preocupado com as opiniões alheias. Você não precisa disso. Se o outro se afastou, ele quis se afastar. Se o outro se afastou, ele escolheu se afastar. E esse afastamento está fazendo ele pensar, ou ela pensar. E você também precisa pensar. Espero que esse vídeo tenha vindo de encontro com aquilo que você que escreveu aqui em um dos comentários, que pediu para trazer um vídeo sobre isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e traga para você insights para você conviver bem com as contrariedades da vida. Não só com essa, mas com as contrariedades da vida. Isso vai te fazer crescer e amadurecer. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso é importante para o canal. Eu estou aqui querendo mesmo te ajudar e a única coisa que eu te peço é se inscrever. Grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.